iniciando a nossa live de hoje sobre 3 coisas que eu aprendi sobre a culpa. Se liga aí na música, vamos ouvir o som. Uhul! Vamos chegando, quando você vai chegando aí, escuta a música, escuta a música. Seja bem-vindo! Se apaixonando, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se apaixonando, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se apaixonando, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se apaixonando, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se apaixonar, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja cavaleira, pra ir mais alto tem que suar. Vocês Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje aqui, compartilhando com você uma música, né, gravada pela Elba Ramalho, A Natureza das Coisas. Se aveste não, né, para falarmos sobre culpa. Por que a culpa nos trava, a culpa acaba com a nossa vida? Por quê? Então, quero que você, a partir desse momento, compartilhe com o maior número de pessoas aí, compartilhe, chame pessoas para a nossa live, para que a gente possa libertar essas pessoas da culpa, né? A gente sabe que a culpa, ela simplesmente faz a gente entrar numa caverna. E se você está nessa caverna, me desculpe, mas você mesmo está causando isso para você e a gente tem que mudar isso aí. Então, seja muito bem-vindo para a nossa live de hoje. E deixa eu contar para você um acontecimento, né? Uma situação que aconteceu com uma pessoa que eu estava atendendo em relação à culpa. A pessoa estava indo muito bem, ela estava começando a mudar a sua alimentação, ela estava começando a mudar os seus hábitos, estava começando a ir para a academia, né, melhorar a sua atividade física. E aí, de repente, num determinado momento, ela sentiu uma dificuldade no trabalho. Deu lá um estresse no trabalho e aí ela saiu de lá muito estressada. Aí chegou para fazer um lanche, acabou comendo lá algumas coisas que ela não queria comer. Né? Não foi na academia que ela tinha que ir, então ela acabou se chicoteando. Ela entrou num processo de culpa e a partir daquele momento que ela não foi na academia e que ela comeu umas coisas que ela não queria ter comido, né? Nem vou falar o que ela comeu aqui porque não vem ao caso, mas ela entrou num processo mental de culpa. Puxa, eu não consigo mesmo, as coisas não vão para frente, eu não dou certo, eu não consigo colocar as coisas em prática, eu sou uma fracassada. E aí começou uma série de pensamentos que faz com que ela comece a se chicotear, a se culpar. Então essa armadilha, né? Por que eu estou contando essa história? Porque justamente essa corrente de pensamento das pessoas acaba travando a vida delas e elas acabam desistindo de muitas coisas. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui como é que a gente pode fazer para identificar isso, né? E como é que a gente pode fazer para mudar o nosso pensamento em relação à culpa. Porque a culpa, ela te coloca para baixo e ela é uma codificação que vem na nossa vida há muitos e muitos anos. Então, por isso que eu quero que você convide aí, toca coração nessa live aqui, quero que você convide o maior número de pessoas para estar com a gente aqui, porque hoje nós vamos nos libertar deste padrão negativo da culpa. E aqui atrás de mim tem a árvore da vida, olha que linda, olha que bacana. Então, gente, para a gente ter uma ideia aqui, quais são os 3 piores erros, né, que acontece quando a gente entra nessa armadilha da culpa? A primeira coisa é, a gente começa a se rejeitar.
né? A gente não se aceita, a gente não olha pra gente de uma forma negativa, eu não gosto de mim porque eu não consigo, porque eu fui condicionado de alguma forma a não acreditar em mim mesmo, né? A não saber quem eu realmente sou. Então, essa rejeição, essa auto-rejeição faz com que a gente entre na culpa. A gente se culpe pelas coisas negativas que aconteceram na nossa vida. A gente se culpa. Boa tarde, Ideia, boa tarde. Quem mais está com a gente aqui, ó? O César Rahaimer está com a gente também aqui. Ideia Schaefer, Gabriela, Carla, todo mundo que está chegando aqui. Eliezer, seja bem-vindo. Enilda, Amara, e mais? Miriam. Eu nem perguntei, né, como é que tá chegando o áudio e o vídeo para você aí. Como é que tá chegando? Coloca pra mim aí, tá chegando bem o áudio aí? Você tá me ouvindo bem? Coloca aí nos comentários. Enquanto aqui nós estamos preparando o almoço, né? A gente pode já romper essas barreiras de culpa dentro da nossa mente, né? Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente tem que entender, que um erro fundamental é se auto-rejeitar, né? A culpa faz com que a gente se rejeite, que a gente não se aceite, que a gente se ache um zero à esquerda, um fracassado, uma pessoa que não merece ser feliz. Segunda coisa, a gente acaba baixando a nossa autoestima. Então, nós acabamos tendo uma estima baixa sobre nós, né? A gente não sabe quem realmente somos e a gente acaba entrando num processo destrutivo de nós mesmos, que a culpa faz com a gente, certo? Você começa a se olhar de uma maneira negativa, então a sua autoestima vai lá para baixo. E aí a sua vida acontece o quê? Terceiro pior erro é trava tudo, você não consegue sair do lugar. As coisas não acontecem na sua vida, você vai se chicoteando, vai se colocando para baixo, você entra num estado emocional negativo e esse estado emocional te coloca cada vez mais para baixo. Esse é o processo da culpa, né? Agora, o que é a culpa? Vamos pensar um pouquinho, né? A culpa, de onde é que ela vem? A culpa ela é uma autoflagelação, uma autopunição. Ou seja, nós mesmos nos punimos por coisas que muitas vezes a gente não tem nem noção, né? Então a gente entra na culpa. Agora, existe um degrau para a gente chegar até a culpa, né? Tem pessoas que nem se culpam, não é verdade? Tem pessoas que nem se culpam. E eu quero saber dessa questão de baixa autoestima, de rejeição, né? Quando a gente se rejeita, quando a gente trava a nossa vida em função da culpa. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu com você essa questão da culpa, de você se auto-rejeitar, de não se sentir merecedora? Sim, vai ficar gravado sim, né? Vai ficar gravado. E já aconteceu com você isso? Já passou por isso? Né? Dessa baixa autoestima, de se culpar e se rejeitar? E travar a sua vida? Então, esse é o processo que muitas vezes a gente acaba entrando e se sentindo muito mal e travando a nossa vida, né? Porque a gente vai simplesmente se culpando. E tem chimarrão aí, né? Coisa pra nós aí. A Déia tá aqui comigo e a gente tá aqui falando sobre essa questão da culpa, né? 3 coisas que eu aprendi sobre a culpa. Então, vou compartilhar com você agora 3 coisas muito importantes que eu aprendi sobre a culpa e que talvez possam te ajudar muito nesse caminho que você está trilhando aí de autodesenvolvimento, de libertação, de padrões mentais negativos. E aqui a gente está trabalhando exatamente isso, desenvolvendo a nossa mente para a gente poder cada vez mais elevar a nossa frequência e nos tornarmos seres humanos mais equilibrados, mais harmoniosos, mais felizes. Boa tarde, Denise! Como é que tá o almoço aí em Floripa? Tá pronto já, não? Então, primeira coisa que a gente tem que aprender, gente, eu vou usar aqui a frase do Abraham Lincoln, que diz assim: a forma do sucesso, ninguém sabe, né? Mas a forma do fracasso é querer agradar todo mundo. Então a primeira coisa que a gente tem que eliminar em relação a essa questão da culpa, porque muitas vezes a gente entra na culpa achando que a gente não tá, que a gente tem que agradar os outros, que a gente tem que agradar as pessoas, que as pessoas têm que nos aceitarem, né? E isso vem de um processo lá de muito tempo atrás. Porque nós, a partir de uma criação, né? Pensa lá atrás nos nossos primórdios, lá na nossa ancestralidade, foi criada uma frequência, um tipo de pensamento, né, que causa a culpa. Então, vamos supor, né, se você for analisar a religião de muitos anos atrás, as pessoas diziam assim: nós somos culpados, nós somos pecadores. E aí, o fato, seja bem-vinda, Maria Inês,
Então o fato de sermos taxados como pecadores, a gente já se coloca automaticamente dentro da culpa, né? Mas existe um fator que eu quero que você perceba. Tem pessoas que não sentem culpa, que não se sentem culpados por nada. Não se sentem culpados por nada, elas simplesmente passam por cima de todo mundo, elas roubam, mentem, e isso aí está relacionado ao ego. Porém, a culpa também é uma armadilha do seu ego. Agora, é um próximo nível. Então, o primeiro nível é quando a pessoa nem sente culpa. Ela nem sente culpa, não sente remorso por nada, ela não sabe, ela é um glutão, ela é um... É como se diz assim, é totalmente instintiva. Ela vai lá e faz e não está nem aí, né? Porque, por exemplo, o animal, ele não sente culpa, né? Talvez, assim, os animais mais próximos da gente, a gente sinta, assim, que o bichinho às vezes se sente ali culpado quando você dá um xingão nele, né? Mas a maioria dos animais que são instintivos mesmo, por exemplo, aqueles animais que caçam, vão lá e matam, eles não sentem culpa, porque faz parte do processo deles essa questão da culpa. Então, a culpa, ela é um sinal de evolução do ser humano. E só existe dentro de nós, do ser humano. E quando a gente começa a perceber que as nossas ações muitas vezes causam coisas negativas, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas, mas aí é um padrão que a gente vai percebendo quando a gente vai analisando, né, a nossa conduta dentro dessa culpa, a gente vai percebendo que muitas vezes a gente cai nessa armadilha, mas por quê? Porque nós estamos evoluindo. Então é um processo de evolução. Você está evoluindo, você está percebendo que muitas vezes você se culpa, cai nessa armadilha, é uma armadilha do seu próprio ego. Agora lá atrás, se a gente for analisar, né, a questão religiosa, a gente vê assim, ó, que dentro das instituições religiosas, as pessoas já usavam a autoflagelação como forma de culpa. Minha culpa, minha máxima culpa. E isso faz com que elas entrem num processo de rejeição de si mesmo e autoflagelação, autopunição. E aí a gente repete o padrão, E aí nada muda na nossa vida porque a gente repete o padrão. Então, 3 coisas que eu aprendi, né? 3 coisas que eu aprendi com a culpa. Primeiro, a gente tem que se libertar do passado. Por quê, Carlos? Porque o passado, ele nos traz essa ancestralidade. E aí o que a gente tem que pegar do passado? Só aquilo que é importante, que a gente possa usar para o futuro. Aquilo que vale a pena realmente carregar. Outras coisas não. Então quando você percebe que esse padrão de culpa ele vem lá dos primórdios, há muito tempo atrás, e você vai carregando, desde o seu tataravô até o seu bisavô, o seu avô, ao seu pai, a sua mãe e a você. E esse ciclo ele tem que terminar em você. Por que tem que terminar em você? Porque você não quer levar a culpa para os seus filhos. Quer? Não, provavelmente não. Porque se você age da mesma forma que os seus pais agiam, não estou dizendo que eles foram errados, não estou dizendo que se você hoje tem que culpar os seus pais, não. Ó, vamos sair dessa armadilha da culpa, não existe culpa, não existe culpa. A culpa é a armadilha do seu próprio ego que faz com que você fique aprisionado dentro de uma frequência negativa de pensamento e sentimento. Faz sentido isso, gente? Bota pra gente aí nos comentários, quero que você comente comigo aí, está fazendo sentido isso que eu estou falando sobre a culpa? A culpa é uma armadilha do seu próprio ego que faz você se sentir aprisionado a padrões negativos do passado, né? Saudade de você, Catripe. Saudade de você também, César. Manda um abraço pessoal aí, cara. Pô, quando você resolver vir passear aqui em João Pessoa, eu vou ter a alegria de te receber aqui, viu? Você e a Ana quiserem vir passear aqui em João Pessoa, lugar maravilhoso, e a gente está muito feliz de ter vindo para cá, né? Então, ó, tá fazendo sentido, porque nós trazemos lá da nossa ancestralidade, ou seja, há muitos e muitos anos a gente vem trazendo isso, né? E se você tiver assim a possibilidade de imaginar, será que eu já tive vidas passadas? Eu acredito que sim, eu tenho certeza que sim, isso para mim é um fato. Mas talvez para você seja uma crença. Então lá, você também participou de uma criação que você hoje está participando. E agora você tem que romper essa barreira, acabar com esse padrão de culpa. Quando você acaba com esse padrão de culpa, os seus filhos, seus netos, eles começam a crescer de uma outra forma. Ah, mas a culpa não é necessária para as pessoas tomarem consciência? Sim, ela é necessária para tomar consciência, mas até um determinado ponto. No sentido assim, você está caminhando, né, de uma determinada frequência, você está ali realizando as suas coisas e você percebe que você errou. Você falou com alguém e falou de uma forma errada, você cometeu um erro. Então você percebe. Quando você percebe isso, você entra na culpa ou não. Você tem 2 opções. Ou você entra na culpa
puxa, não devia ter falado isso, não devia ter feito isso. Então, quando eu contei a história lá daquela moça que eu tô atendendo, que ela acabou se alimentando de uma forma errada, ela estava num processo bacana, dentro da sua dieta, né, dentro do seu equilíbrio com a sua atividade física, estava tudo certo. E de repente ela teve um estresse no trabalho e pronto, degringolou tudo. Ela foi lá e comeu uma coisa que não queria ter comido, aí ela já não foi na academia. Então, esse fato dela não ter ido na academia, dela ter comido errado, segundo aquela questão que ela estava vendo ali, fez com que ela entrasse numa corrente de pensamento negativo, que eu não consigo mesmo, eu sou um zero esquerda. E aí ela passou uma semana se culpando e saiu da dieta dela, saiu do exercício dela, coisa que não teria necessidade. Porque foi um fato. Aquele fato não define o resto da tua vida. Por isso que eu falei, primeira coisa que a gente tem que fazer primeira coisa que eu aprendi relacionada à culpa é se libertar do passado. Ó, a Enilda está dizendo, eu tenho certeza que já tive outras vidas. Muito bem, nós tivemos sim, viu? Nós tivemos porque nós estamos num processo de crescimento. E esse processo de crescimento faz com que a gente esteja, nesse momento, criando a nossa próxima. E aí eu quero que você comece a perceber agora que tipo de criação você está fazendo para o seu futuro. Porque neste momento eu estou criando o futuro. Neste momento presente eu estou criando o futuro. Você está criando o seu futuro nesse momento presente. Então, o seu passado ele só serve como aprendizado. Aí então você vai olhar para o seu passado e perceber, puxa, realmente coisas aconteceram, erros aconteceram, talvez eu falei coisas que não devia ter falado, e aí eu preciso perceber tudo isso, não no sentido de me culpar, de me chicotear, né? Tem uma tia da Déia que sempre falava assim, ai, Jesus me chicoteia. E aí eu digo, não tia, para de falar essas coisas, Jesus te chicoteia, como assim? Tu imagina Jesus te chicoteando? E ela dizia, não, mas olha lá, ela via as notícias, via aquelas questões erradas que estavam acontecendo e começava a falar esse tipo de coisa. Só que muitas vezes a gente não se dá conta, isso é um fator inconsciente da gente perceber como a gente tem que se libertar disso, sabe? Como a gente tem que sair dessa frequência, porque a gente acaba repetindo. Então a primeira coisa é, se liberte do passado, dos erros do passado, daquelas coisas que te incomodam no teu presente. Tudo bem, olhe para lá com uma outra consciência, olhe para lá e perceba assim, o que eu aprendi com isso, né? O que foi minha responsabilidade, o que realmente hoje eu consigo mudar na minha vida em função dessa situação que não me serve mais. Mas hoje eu vou criar uma nova realidade para a minha vida. Por quê? Porque o Carlos falou que hoje eu estou criando meu futuro. E se eu estou criando meu futuro hoje, como é que eu estou criando meu futuro? Então, a gente tem que trocar a culpa por responsabilidade. Você tem responsabilidade sobre você, sobre aquilo que você está criando, né? A tia Rose, exatamente. Agora a tia Rose não fala mais isso. Ela fala, Jesus me abençoa, Jesus me ilumina, né? Não mais chicoteia. De tanto que eu enchi o saco dela, né? E aí, olha só, segunda coisa, né? Bom, eu falei, primeira coisa, a gente tem que não tentar agradar todo mundo, certo? Porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo, de jeito nenhum. Então a gente não está aqui para agradar todo mundo. Até porque, imagina só, cada pessoa quer que você seja de uma forma. Cada pessoa te vê de uma forma e ela quer te moldar dentro daquilo que ela imagina que você é. Então imagina, se você pega 10 pessoas diferentes, você tem que agir diferente com 10 pessoas? Opa! Tá errado, não tá? Aí você vai estar sendo moldado pelo aquilo que as pessoas querem que você seja. Então não é, você tem que buscar o autoconhecimento para conhecer os seus verdadeiros valores, a sua consciência, a sua essência, aquilo que você é. E você vai ajudar essas pessoas a perceberem quem elas são. Porque se você molda a sua vida de acordo com o que os outros acham, você simplesmente não está vivendo, você está sendo aquilo que os outros querem que você seja. Então muitas vezes a gente quer agradar todo mundo, a gente quer ser de uma forma que todo mundo valorize a gente, que a gente se sinta amado pelos outros. Mas a primeira pessoa que você tem que olhar, e isso é o terceiro ponto, né, que eu trouxe aqui para você perceber. Então o primeiro ponto é, se liberte dos erros do passado, se liberte do passado, se liberte das questões de criação do seu pai, da sua mãe, dos criadores que você teve, que talvez encheram a sua cabeça de caca, porque eles também receberam muita caca lá do passado deles, tá? E aí agora chegou o momento de você perceber, puxa, isso aqui não serve mais, não serve mais, não serve mais, e pronto, você determina, a mente é sua. Ah, mas meu pai foi mal, meu pai me xingou, meu pai me falou que eu era um fracassado, falou que eu era egoísta, falou que... Ele pode ter falado um monte de coisa, porque ele ouviu do pai dele a mesma coisa, que ouviu do bisavô, do tataravô, e lá de você que era tataravô dele lá atrás.
E você é culpado por isso também. Mas não existe culpa, existe a consequência, existe fato. Você ajudou no processo e hoje você está criando isso para você, mas não existe culpa, existe consequência. Agora, quando nós estamos assumindo a responsabilidade, a gente cria outras consequências. Você não vai ser uma vítima das consequências, entendeu? Você se liberta das consequências. Você se torna um criador, um ser criativo. Então você vai percebendo, puxa, tudo isso que eu estou vivenciando hoje faz parte de um processo que eu venho carregando comigo, codificando a minha mente através das crenças limitantes. Ou seja, eu acredito que eu sou um zero à esquerda, que eu não mereço, que eu sou um fracassado, porque lá na minha infância meu pai sempre me dizia isso e meu pai é culpado. Não, não é culpado. Seu pai, ele simplesmente está fazendo o papel dele de coisas que ele também recebeu da família dele, do pai dele, enfim, da onde ele recebeu. Não importa. Importa o que você vai fazer com isso hoje. Tá fazendo sentido isso? Tá fazendo sentido para você aqui? Quero saber. O que você vai fazer com o que você tem hoje? Ah, mas Carlos, eu nem sei o que eu tenho. Então você tem que se descobrir, você tem que se conhecer. Você tem que buscar autoconhecimento para você perceber quem é a pessoa mais importante da sua vida. E aí, ó, primeira coisa, não tente agradar todo mundo, você não vai conseguir. Segundo, você tem que se libertar dos erros do passado. Se liberte do seu passado. Comece a viver mais o seu presente, tá? No seu presente você cria o futuro. Agora, se você traz o passado para o presente, você está criando um futuro igual ao passado. Terceira coisa, valorize a pessoa mais importante da sua vida, você. Porque se você não olha para você, se você não se valoriza, quem vai te valorizar? As pessoas que não se conhecem, as pessoas que não sabem quem elas são, o que elas estão fazendo aqui, quem é que vai te valorizar? Ah, mas meu pai e minha mãe me valorizam. Sim, eles valorizam até um certo ponto que eles aceitam como você deve ser pelos olhos deles. Agora, como você deve ser em relação aos seus olhos, à sua essência, à sua alma, é isso que eu estou trazendo para você aqui. Eu quero que você resgate a sua essência, a sua alma, aquilo que é verdadeiro dentro de você. Não o mundo dentro de uma frequência de inconsciência coletiva. As pessoas hoje não se conhecem. E pelo fato de não se conhecerem, elas acham que estão certas e elas querem moldar os outros de acordo com aquilo que elas acham. E isso está errado. Agora, quando a gente expande a nossa consciência, a gente começa a abrir a nossa consciência para realmente ver aquilo que é verdadeiro dentro de nós, tudo começa a mudar. Por quê? Porque você muda. Porque você expande, você começa a perceber quem você é de verdade. Então você não é a sua voz, aquela voz do seu ego na sua mente. Você não é a culpa. Você não é aquela voz do seu pai, da sua tia, do seu irmão, enfim, de quem você tiver aí na sua mente. Você tem que começar a fazer um cleaning, libertar a sua mente desses padrões negativos. Então, primeira coisa, deixe de querer agradar todo mundo. Segunda coisa, pare de trazer o passado para o presente. Só traga aquilo que você aprendeu de importante para criar o futuro, certo? E terceira coisa olhe para você, valorize a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Você hoje vai criar a sua realidade. Para você, para os seus filhos, para as pessoas à sua volta, porque isso é mais importante. Tá fazendo sentido isso, gente? Juliano Maciel botou 11 anos na mesma empresa, medo de mudar, mas vejo que é necessário. O que faço? Bom, primeira coisa, Juliano, é você mudar a você mesmo, né? Eu não sei como é que está o teu contexto dentro da empresa hoje, se você está se sentindo feliz ou se você está se sentindo assim preso, né? No sentido assim de você não estar se sentindo valorizado, mas isso tudo começa dentro de você, começa dentro da sua mente, da sua consciência, assim, puxa, o que eu posso fazer para melhorar a minha performance dentro daquilo que eu faço, se faz sentido para mim continuar fazendo o que eu faço. Se não faz sentido para você continuar fazendo o que você faz, se toda esses valores da empresa, né, a visão, a missão, não faz sentido com você, não fecha com a sua alma, com o seu momento atual, né? 11 anos de aprendizado está ótimo. Agora você tem a possibilidade de criar uma nova realidade para a sua vida. Porque a coragem vem de dentro da gente. Cor de coração, agem de agir. Você está criando dentro de uma nova frequência, né? Você começa a mudar. Mas a questão é a seguinte, você pode mudar dentro dessa própria empresa, você pode melhorar a sua performance dentro dessa própria empresa, mas não no sentido assim, ó, de esperar a valorização dos outros, mas você perceber assim, puxa, eu estou num momento em que eu estou criando uma nova realidade dentro daqui, não fazer o essencial. Simplesmente, eu vou fazer aqui pelo meu salário e tá tudo certo, eu não vou fazer mais do que a minha obrigação, porque eu não tenho que fazer nada disso. E a maioria das pessoas hoje tem essa mentalidade quando entra no trabalho. Elas não encaram aquela empresa como parte de si.
E você é a alma do seu negócio. Esteja onde você estiver, a empresa que você tiver. E aí, quando você entende que você é a alma do negócio, você vai ser valorizado muito dentro de qualquer empresa, porque você se dedica ao máximo à performance da sua família, a sua empresa, a sua família. Agora, repetindo, se você não se identifica com a missão, visão e valores dessa empresa, sai fora, né? Se me convidasse hoje para trabalhar na Souza Cruz ou então na Coca-Cola, eu não iria, porque não faz parte do meu contexto, eu não concordo com algumas coisas, não me identifico, então não faria. Entendeu? Então aí é a grande questão, né? Que tipo de trabalho você está realizando? Eu tenho que entender mais o teu contexto para poder te ajudar, mas basicamente é isso, né? É você entender que esse processo é de dentro para fora e você é a alma do seu negócio, esteja onde você estiver. Então a sua autovalorização vai nesse processo de você se autoconhecer, se autodeterminar, desenvolver a sua inteligência emocional para poder estar em qualquer lugar, em qualquer empresa e ser excelente no seu trabalho. Até você decidir fazer a sua empresa, o seu trabalho, o seu legado, aquilo que você quer criar, aquilo que você acha que falta nessa empresa, mas que você tem a expertise, você tem a consciência para criar na sua vida. Então você começa a criar aquilo que não existe e você vai empreendendo, vai construindo. E aí você tem liberdade para criar da forma que você quer criar. Então é todo um processo que nasce de dentro para fora. Né? Por isso que nós estamos desenvolvendo aqui o Instituto Mente Vencedora, para a gente criar um método. Né? O método já existe, mas criar uma forma que as pessoas possam expandir a sua consciência através desse nosso método de desenvolvimento. Então a primeira coisa que a gente faz dentro do método Mente Vencedora é você se conhecer. Se você não se conhece, você não se controla. Primeira coisa, você tem que entender quem você é, quais são os seus veículos e ferramentas que você recebeu para essa vida, para essa experiência. Aí quando você começa a se perceber, a construir a sua autoimagem, né? Você vai resgatando uma imagem que você tem de você. E isso aconteceu comigo porque eu não me conhecia. Eu não me conhecia e quando eu não me conhecia, eu não me valorizava. Então a partir do momento que eu comecei a me conhecer, eu comecei a me controlar, porque eu não conhecia. Imagina que você recebe um carro hoje, super poderoso, super tecnológico, e você vai dirigir como se você não sabe? Ele é todo tecnológico. Como é que você vai dirigir? A sua mente é parecida com isso. Então, quando a gente começa a desenvolver a nossa mente, começa a entender os nossos veículos e ferramentas internas, a gente começa a controlar. E a gente passa para o segundo pilar, que é autocontrole. Autoliderança. Você começa a ter liderança sobre você mesmo, sobre as coisas que você quer. Então você começa a aprender a dirigir. E aí você vai para o terceiro, que é a autoprogramação. Porque aí você já sabe dirigir, você vai saber para onde é que eu vou, o que eu quero fazer na minha vida, o que é importante para mim, quais são os meus valores, qual é a minha missão. Você começa a entender o seu propósito. Então não adianta você querer buscar um propósito se você não se controla, se você não sabe ainda quem você é realmente. E aí, o quarto pilar, você entra em relação com as pessoas e em relação com você mesmo. Você potencializa essa relação intrapessoal com você e aí você vai conseguindo desenvolver a sua relação intrapessoal e interpessoal, entendendo o outro de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada. Paulo Zonita, grande mestre, aqui com a gente. E aí você entra no quinto degrau, no quinto pilar do nosso método, que é a consciência divina, onde você vai desenvolver, além da religião, a sua conexão com a sua consciência divina. E você, por que não vai para o último degrau já, Carlos, para o último pilar? Porque aí você já está conectado à sua consciência divina. Não, por quê? Porque eu já tive nesse processo e eu sei como é que é. E a gente tem que fazer o base primeiro. A base é o autoconhecimento. Se você não se conhece, não adianta você querer conhecer os deuses, porque você não se controla, você ainda está sob um processo de desenvolvimento. E aí você tem que voltar lá para o primeiro pilar, se conhecer, conhecer seus veículos e ferramentas, começar a partir desse autoconhecimento, se controlar. A partir do autocontrole você começa a desenvolver um processo de autoprogramação, onde é que eu quero ir, o que eu quero criar para a minha vida, qual é o meu propósito, o que é a minha missão. Aí você entra lá no relacionamento com você, que melhora o relacionamento com as pessoas, você se torna uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais serena, mais equilibrada, mais alegre, né? E aí essa conexão divina, ela simplesmente se manifesta, porque o seu propósito é estar em conexão com a sua fonte. E você percebe além da religião aquilo que você é. Então estes são os pilares do nosso método que a gente vem desenvolvendo. E se você quer aprofundar isso num programa que eu tenho para você, chamado Seminário Mente Vencedora de Inteligência Emocional, tem um convite para te fazer. Lá no nosso link da bio, eu vou deixar um link para você assistir, né, a nossa apresentação sobre o Despertar da Mente Vencedora, para você ter ideia do que é o Seminário
Mente Vencedora de Inteligência Emocional. Vai ser no dia 29 de maio, das 9 da manhã a 1 da tarde, onde a gente vai trabalhar prática, para a gente romper nossas barreiras mentais que nos travam na culpa, no medo, na insegurança, mas com consciência. Não simplesmente só pensamentos positivos, porque pensamento positivo não leva a lugar nenhum. Você pode pensar positivo e não sentir, então você tem que trabalhar todo o seu ser integralmente, mente, emoção e corpo. E aí você vai ter resultado. Agora, enquanto você ficar só na corrente de pensamento, e aí nada dá certo na minha vida, as coisas não vão pra frente, o mundo tá horrível, esses pensamentos estão acabando com a tua vida. E se você continuar, né, nesse processo, a coisa só piora, gente. Por isso que eu estou fazendo aqui live todo dia, meio-dia e meio, que eu quero que você se liberte desses padrões mentais. Se você, estamos aqui 14 pessoas agora nesse momento, são 14 pessoas que pelo menos não estão assistindo as notícias catastróficas da televisão. As notícias catastróficas de quantos morreram, quantos estão infectados, qual é o governo que está fazendo errado, quem é que está roubando, quem é que está matando. Então tudo isso aí é tóxico para a sua mente. Né? Tem uma moda agora. A moda agora é dizer assim, fique longe das pessoas tóxicas, mas você não percebe que a televisão é a maior toxina que pode ter na sua vida. E aí, não, mas Carlos, eu não assisto televisão, eu estou aqui só com o meu celular. Claro, porque o seu celular agora é a televisão mais atual que existe, é a televisão moderna. Você está ali passando de live em live, de post em post, e você vai vendo as coisas que estão acontecendo. Tanto maravilhosamente na vida dos outros, né? Porque ninguém posta muitas vezes, claro, agora... muitas vezes a rede social acaba sendo um desfile de horrores muitas vezes, mas as pessoas postam muitas coisas legais também. Aí você tem que aprender a filtrar tudo isso, né? Aí quando você começa a filtrar, você começa a perceber que o que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha mente, o que vale a pena, o que não vale, e aí você começa a criar uma nova realidade para sua vida, mas começa de dentro para fora. A Deia botou ali, perdoar sem importância, mas quando se trata de perdoar alguém da família... Pois é, Deia. Então, perdoar é importante para quem, né? Para quem? Essa pergunta eu faço para você. É importante para quem perdoar? Se você perdoar ou não perdoar a pessoa vai mudar alguma coisa na vida dela? Não sei. Mas você vai deixar de dormir com ela. Você vai deixar de pensar nela de forma negativa. Você vai parar de tomar o veneno. Porque não importa o que a pessoa fez. Se ela fez, é por inconsciência dela. Agora, se ela fez alguma coisa muito ruim, ela vai pagar por isso. Não precisa você fazer com que ela pague. Então você tem, para primeiramente se libertar dessa lembrança, desse passado, disso que aconteceu, porque aquela pessoa, ela totalmente não tinha consciência do que ela estava fazendo, né? E você pode dizer, não, ela tinha consciência sim. Não tinha, porque se tivesse consciência ela não faria. Porque as pessoas fazem de forma inconsciente. Ah, mas ela tinha consciência. Tinha consciência até um certo ponto, porque se ela sabe da lei de ação e reação, porque tudo que se faz para as pessoas, aqui se paga. Então se ela faz coisa errada e ela não sabe, ela está fazendo uma coisa para ela mesma. Porque tem uma frase assim, todas as pessoas são partes de mim. E quando você começa a enxergar as pessoas como parte de você, você começa a enxergar aquilo que você pode ser cada vez melhor para influenciar aquela pessoa ali. Né? Você não julga a pessoa, né? Nunca julgar, que nem a Cris está falando aqui. A perdoar é se libertar desse passado. Você não precisa mais carregar essa corrente negativa para o seu futuro. Porque se você fica presa na culpa, na mágoa, né? Nessas questões do passado, o que você está fazendo? Você está trazendo isso para o seu presente. E cada vez que você vai se relacionar com alguém, ou alguém da família, ou alguém que não é da família, né? Mas que você acaba sentindo que possa ser da sua família. Porque a família, ela é muito maior do que a gente imagina. A família não é a família só biológica, só sanguínea. A família é muito maior. A nossa família de mentes vencedoras está aqui, ó. Por exemplo, tem a Cristina que está aqui, tem a Josana que está aqui, a Mara. Né? Todo mundo que está aqui acompanhando faz parte da nossa família. Eu considero você minha família. Né? O que a Deia botou aqui, ó. Perdoar não significa que você estará aprovando o comportamento do outro. Não, exatamente não. Significa que você vai estar tirando essa lembrança negativa, esse ressentimento negativo de dentro de você. O outro vai fazer, ele vai aprender com os erros dele. Agora você não vai precisar ficar levando isso para sempre, né? E aí você chega num outro relacionamento com outro familiar, você vai estar ali lembrando das coisas, e aí vocês falam, porque o fulano aquela vez fez isso, não sei o quê. Então acontece muitas coisas dos relacionamentos de casais também que trazem as coisas do passado para o presente. Então te liberta disso, tá?
E convido você a conhecer o nosso seminário Mente Vencedora de Inteligência Emocional. Ah, esse seminário é gratuito, Carlos? Não, não é gratuito. Por quê? Porque ele é um seminário de 4 horas onde a gente vai se dedicar totalmente a uma transformação. Você tem que estar com a gente. E gratuita é a nossa palestra, que a gente fez Despertadamente Vencedora, para iniciar esse processo. Você pode assistir, vou deixar o link lá no link da bio para você assistir, tá bom? E depois você decide se você quer participar desse seminário ou não, que é fundamental para a sua transformação. Se você hoje se interessa em libertar a sua mente, estar em conexão com a sua consciência, estar recebendo, né, dentro da sua intuição a sua missão, o seu propósito e como você faz para realizar tudo isso, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que nem sabem o que estão fazendo nesse mundo, não sabem o que estão fazendo na vida e ficam perdidas e ficam depressivas, né? E a gente começa a ser bombardeado por essa inconsciência coletiva à nossa volta. Então é muito importante que você tenha nitidamente dentro de você qual é o seu propósito, o que você está fazendo aqui, o que você está... qual é a sua missão dentro dessa experiência chamada vida. E quando você começa a perceber a sua missão, aí você começa a ter aquelas sabotadores dentro de você, dizendo assim, será que eu consigo, será que eu vou conseguir fazer, mas é difícil, as coisas não vão. E aí é que a gente vai trabalhar o foco dentro desse seminário para você focar na sua missão e entender quais são os desafios que você vai passar para conseguir ter coragem para a realização, né? Qual é o segredo da realização, o passo a passo para você ter a realização e o segredo dentro do ciclo do sucesso, como é que eu faço para atingir o sucesso. O sucesso, ele não é lá o ponto de chegada, onde você vai trabalhar a cada passo esse sucesso. Então a gente vai ajudar você todo esse processo no seminário Mente Vencedora de Inteligência Emocional, que vai acontecer no dia 29 de maio, das 9 da manhã até a 1 da tarde. Vai ser no sábado. E vão ter vários bônus que você vai receber, que é acesso aos 4 passos para vencer a ansiedade, né? Acesso ao audiobook Mente Vencedora, que é um livro que você vai poder escutar, né? Ou seja, é o meu livro Mente Vencedora em áudio para você ouvir. E aí você vai receber também o e-book Dicas Práticas para Desligar a Ansiedade. E algumas pessoas, né? Eu não tenho como liberar para muitas pessoas, algumas pessoas vão receber também acesso ao curso Mente Vencedora para a Ansiedade. E você pode participar, né? Os 4 passos você já participou, né, José? Mas do seminário não. O seminário ele é vivencial. Nós vamos trabalhar internamente, fortemente, para romper padrões e perceber a grandeza que nós somos cada vez mais e perceber internamente qual é a força fundamental para a gente transformar a nossa vida. Então, se você quiser participar, vou deixar esse convite para você. Dá uma olhada lá no link da bio, quando sair daqui dessa live, e te inscreve lá. Vai lá e assiste aquele vídeo que está lá para você. Assiste tudo, né? Se você tiver a possibilidade de assistir, aquele vídeo vai sair do ar, vai ficar até amanhã só. Então eu quero que você esteja lá com a gente, tá bom? E se você tiver a possibilidade de estar com a gente nesse treinamento, que é um seminário de 4 horas, onde a gente vai trabalhar muita a nossa atividade interna, tá? E ele vai ser transformador. E eu espero que você possa estar com a gente. Então, gente, resumindo a nossa live aqui de hoje, né? 3 coisas que eu aprendi sobre a culpa é, primeiro, te liberta do teu passado, não traz o teu passado para o presente, deixa o passado lá, traz só o aprendizado. Segundo, para de tentar agradar todo mundo, que ninguém vai te agradar. Tu não vai conseguir agradar todo mundo porque as pessoas querem, cada uma quer uma coisa, então aí fica uma loucura. E terceira coisa, valorize a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Se você não se valoriza, quem vai te valorizar? Então é o momento de você olhar para dentro, olhar para você, perceber quem você é. Né, Carlinha? Beijo para Carla Peruso, minha dentista amada, saudade de você. Beijo para a Josefa também, né? Então, que você olhe para dentro de você e comece a perceber quão grande você é. E a gente se encontra em breve, tá bom? Já tá bem, hein? Que bom que a Josefa tá bem, né? Já tá recuperada aí da Covid. A gente fica feliz, a gente ficou aqui, ó, mandando energia boa para você. E você é uma vencedora, você sabe disso. E você sabe que dentro da sua mente existe um poder grandioso de transformação. E eu espero que você tenha usado esse poder. E cada vez mais, não tenho dúvida de que você está usando, né? E olha só, né? Como você estaria se você não estivesse dentro da nossa família de mentes vencedoras e você fosse acometida com o Covid. Mas você tem uma consciência expandida hoje. E aí você teve uma conduta muito diferente, né, dentro desse processo. Por quê? Porque você é uma vencedora e você se vê de uma outra forma, né, José? Você já está se vendo de uma outra forma. Você acredita de uma outra forma. Então, tudo isso porque você passou
pelos treinamentos que a gente está desenvolvendo aqui e mais coisas que você acredita dentro da sua trajetória de vida. Então a gente fica muito feliz em poder contribuir com a sua cura, com a sua evolução, com a sua transformação. E você, eu tenho certeza, que já está sendo uma influência positiva para todas as pessoas na sua volta. Parabéns, parabéns, parabéns. Gente, nossa live de hoje é isso. Vou deixar salvo aqui, tá bom? Você pode compartilhar com seus companheiros, com as pessoas que você ama, com as pessoas da sua família, enfim, com quem você sentir que merece receber essa mensagem. E cuida bem de você e a gente se encontra na nossa próxima live.